Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Glória a Deus nos altos céus e na terra paz aos homens. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus: Tu deves ir embora daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus disse: Ide dizer a essa raposa: Eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terminarei o meu trabalho. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne os pintainhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Eis que vossa casa ficará abandonada. Eu vos digo, não me vereis mais, até que chegue o tempo em que vós mesmos direis: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Nada será capaz de nos separar do amor de Deus por nós, manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amado irmão, amadas irmãs, presentes aqui nesta capela da Santa Casa de Nazaré, você também que medita conosco a Palavra de Deus através do nosso canal no YouTube, hoje, quinta-feira da 30ª semana do Tempo Comum, nós estamos vivendo este dia tão bendito que Deus nos concede de nos aproximarmos dele na palavra e na Eucaristia. Hoje é dia 30 de outubro, quando o Deus Conosco, o livrinho que nós usamos, nos convida a celebrar Santa Missa pela obra missionária, ou seja, pela evangelização dos povos. Diz o documento do Concílio Vaticano II, Ad Gentes, aos povos, no parágrafo número 2, a Igreja peregrina, ou seja, nós, somos por natureza missionária, porque a Igreja brota do desígnio do Pai, que envia o Filho, e o Pai e o Filho nos enviam o Espírito Santo. Essa Igreja peregrina que somos nós, somos por natureza missionária. E eu gosto muito de pegar palavra por palavra, porque o concílio não disse apenas a igreja é missionária. O concílio colocou justamente esta palavrinha, é por natureza missionária, para nos dizer que não existe serviço, carisma, missão, nada na igreja, vocação específica, não existe nada na igreja, absolutamente nada na igreja que não seja missionário. Haja vista, a igreja muito sábia coloca como padroeiros da missão e da oração os mesmos santos, Santa Teresinha do Menino Jesus e São Francisco Xavier. São Francisco Xavier, sacerdote jesuíta, grande missionário,
e Santa Teresinha do Menino Jesus, monja carmelita descalça de clausura, para nos dizer que, seja numa vida mais ativa, seja dentro do claustro de uma vida contemplativa, a igreja é missionária em todas as suas manifestações. Vou dar um exemplo para ficar mais claro isso. A água. Nós temos 3 estados da água: sólido, líquido e gasoso. Em qual desses 3 estados a água deixou de ser água? Se apresentou diferente, mas a sua natureza não mudou. Seja num cubo de gelo, seja num copo para a gente beber, seja no vaporzinho da chaleira de fazer o café, a água ali está. Então não existe nada na igreja, guardem bem isso, que não seja revestido desse DNA missionário. A igreja nasceu do desejo de Cristo Jesus, a igreja nasceu do coração e dos lábios do Filho de Deus, justamente para perpetuar nesse mundo a obra de salvação que é dele. Por isso, ele institui os apóstolos, Jesus institui os sacramentos, nos dá a sua mãe como nossa mãe, e antes de subir aos céus, ele dá aquele grande envio para toda a igreja: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizai em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e catequizai e ensinai os povos a observar o que eu vos ensinei. Ou seja, nós enquanto igreja temos esta missão que não é optativa, Eu posso optar em ser devoto do Beato Frei Maria Eugênio ou de Santo Antônio de Pádua, mas eu não posso optar em ser ou não ser missionário. O nosso envio missionário mais solene, até mais do que quando o bispo, o padre nos impõe a cruz, nos dá aquela bênção do envio. O envio missionário mais solene da nossa vida aconteceu no dia do nosso batismo, ali, naquela pia batismal. Por esse sacramento bendito do batismo, nós fomos feitos discípulos missionários de Cristo Jesus. Seja nós como sacerdotes, vocês como leigos, os consagrados, os bispos, o Papa, enfim. Até o sorriso de uma criancinha de colo, se ela é batizada, é um sorriso missionário. Por isso, viver a missão é nada mais, nada menos do que viver o nosso batismo. E nesses tempos tão difíceis em que nós vivemos, em que a igreja vive, em que a sociedade vive, a palavra de Deus nos recorda que um dos serviços missionários mais urgentes hoje, e talvez o mais difícil, é justamente a presença da igreja, a presença nossa, recordar a esse mundo que Deus não nos abandonou. Quando nós olhamos violência que cresce, guerra que cresce, e hoje nós queremos rezar de maneira muito especial por essa situação horrível que o nosso país está vivendo, sobretudo ali no Rio de Janeiro. São irmãos nossos, mas não só ali, mundo afora, a violência, o ódio crescem. Tudo isso fruto de quê? Do pecado. Lembra que nós dizíamos ontem? Se eu não aceito Cristo na minha vida e não adequo a minha vida à vida de Cristo, o pecado impera. E a consequência do pecado de São Paulo é a morte. Enquanto não houver conversão, não haverá paz. Enquanto não houver mudança de vida, não haverá paz. Em Fátima, Nossa Senhora disse claramente para aquelas crianças, e através dos pastorinhos, diz a igreja ao mundo inteiro: rezai o rosário todos os dias. Se não rezardes, a guerra virá. Então a oração, ela vai me despertando para essa consciência missionária e me empurra para o meio do mundo, me empurra para o meio da sociedade,
me empurra para as redes sociais, para os meios de comunicação, me empurra para onde quer que eu possa ir, para ser ali uma presença de Cristo e dizer: Deus não abandonou o seu povo. Porque no fundo, o que o demônio deseja é semear na consciência das pessoas de que Deus lavou as mãos com a humanidade, de que Deus simplesmente disse: olha, não tenho mais nada a ver com isso. E a palavra de Deus hoje vai nos dizer: mas nem a espada, nem o céu, nem a terra, nem nada nos poderá separar do amor de Deus. Eu me recordo que certa vez, fazendo uma missão e fora do Brasil, aonde também a violência era grande, vivemos ali situação terrível, e uma senhora dizia, nossa, nesses tempos de guerra que nós estamos vivendo aqui, e era guerras de facções, e eu ali enfiado no meio, a senhorinha dizia: só tem 3 M's que andam pelas ruas: os militares, os malucos e os missionários. Porque quem reconhece o dever missionário sabe que a sua vida já está entregue nas mãos de Deus, e arriscar a própria vida para ser presença de Cristo na vida de quem sofre é o testemunho mais bonito que a igreja pode dar. Quando o Santo Padre, o Papa Francisco, de saudosa memória, dizia que era preciso ser uma igreja em saída, não nos esquecendo que a verdadeira igreja em saída é aquela que está em saída, mas em processo de subida para o céu. É preciso que nesta igreja em saída, caminhando na conversão diária rumo ao céu, a nossa presença lembre as pessoas que mais sofrem que o amor de Deus não as abandonou, ainda que queiram nos expulsar dos lugares, como Herodes quis expulsar Jesus no evangelho de hoje. Olha, é melhor o senhor ir embora daqui, Senhor Jesus, porque Herodes vai querer te matar. E Jesus olha e diz: tenho nada a ver com isso, eu vinha para anunciar o reino de Deus, eu vim para evangelizar, eu vim para salvar o mundo. E tanto nos ama o bom Jesus, tanto nos ama esse Deus feito carne por obra e graça do Espírito Santo no ventre de Maria, que a expressão que ele vai usar é a coisa mais bonita. Ele olha para Jerusalém, o lugar que vai matá-lo, e ele diz: Jerusalém, Jerusalém, eu te amo tanto, embora você vá me matar. Eu te amo como se fosse uma galinha. Olha a expressão de Jesus: como uma galinha que deseja colocar todos os pintinhos debaixo das asas. Esse é o desejo de Deus. Mas o desejo de Deus muitas vezes esbarra na nossa liberdade mal orientada. Não basta Deus querer nos colocar debaixo das asas. É preciso nos perguntar: nós queremos estar debaixo das asas de Deus? Não basta Deus querer a nossa salvação. A pergunta é: você quer ser salvo? Nós falávamos ontem que a santidade é esse casamento, do amor de Deus, da força do Espírito Santo, mas também do nosso esforço. É o meu querer. Senhor, eu quero, e não apenas quero, com a tua graça eu quero colocar em prática aquilo que o Senhor me diz. E vivendo como bons cristãos, vivendo a nossa fé católica, sermos para esse mundo o sinal permanente de que o amor de Deus não abandonou ninguém, de que a guerra não é vontade de Deus. Já disse bem o Santo Padre, o Papa Leão XIV, nesses dias: nenhuma guerra é santa, só é santa a paz, porque a paz é o desejo de Deus. Peçamos hoje à Nossa Senhora, ela que é mãe de Deus, mãe da igreja, mãe da obra missionária, ela que parte em visita à casa de Isabel para levar Cristo até aquela casa de Zacarias,
que Maria nos ajude também a levarmos aos outros aquilo que de melhor nós temos. E o que de melhor nós temos é o Cristo Jesus, que ouvimos na palavra e comungaremos logo mais na mesa da Eucaristia. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.